Vai piorar ou vai melhorar? Vai ter eleição no Canadá, a política vai fechar? Se os conservadores assumirem, eles vão mudar as regras, vão dificultar a imigração? Baseado em estudos, projeção econômica, projeção de crescimento populacional devido à taxa de natalidade no país. Então isso é algo que já vem de muitos anos antes dos liberais. Dá para comparar eleição no Brasil com eleição no Canadá. A eleição no Brasil é quase que uma revolução. A eleição aqui no Canadá geralmente é uma evolução. Esquentou, Guilherme? Esquentou. A gente teve que dar uma... A gente teve que puxar o carburador para gravar esse vídeo, porque o pessoal tá frio aqui, né? E a gente vai falar o seguinte: eleição no Canadá, próxima eleição no Canadá, e a imigração tá em risco. A gente tem recebido algumas mensagens disso. O pessoal tá preocupado com a próxima eleição no Canadá. Os conservadores vão ganhar o parlamento e eles vão mudar a imigração, eles vão fechar as portas para a imigração. Então é sobre isso que a gente vai comentar. Nossa opinião, a gente cobre esse assunto há mais de 15 anos já. Então a gente tá aqui no Canadá, a gente já vê como que funciona a política. Então é o seguinte, pessoal, a gente recebeu uma mensagem de uma assinante VIP, da área VIP. Quem quiser saber mais, irmãospreza.com. Ela diz o seguinte: alguns rumores aqui no Brasil em relação à política de eleição no Canadá, uma possível reviravolta política nas eleições, onde a oposição parece estar na frente. A oposição são os conservadores, que geralmente, em tese, eles tendem a fechar a imigração. A gente vai falar sobre isso e vai ver que não é bem assim. Pergunta: seria bom adiantar o Plano Canadá? Adiantar o Plano Canadá antes da eleição? Sim. É uma pergunta boa. É uma pergunta boa, né? Porque tem um monte de gente que tá pensando isso. E se não tá, agora ficou preocupado em assistir esse vídeo. Ou já ouviu alguém falando a respeito disso? Então, pessoal, primeira coisa, isso daí é uma projeção do clima de tensão aí no Brasil. Porque o que o Brasil teve no ano passado é incomparável a qualquer país aqui, Canadá, Estados Unidos e Europa, né? O Brasil realmente foi um clima quase de guerra, né? É o que a gente tá conversando. O Brasil parou por um ano ou mais. Tudo parou por causa das eleições. Por causa das eleições, né? E aqui no Canadá não acontece isso, pessoal. Não tem como você projetar esse clima eleitoral brasileiro, sabe? Esse clima de quase uma revolução, né? É um partido assume e quer fazer tudo diferente, né? E quer colocar o outro na cadeia e vice-versa. A gente não tá aqui dando a nossa opinião política. A gente só tá tentando, né, descrevendo o que a gente viu que aconteceu no Brasil, né? A gente vê a diferença do que aconteceu no Brasil. As pessoas se desligaram de tudo. Tudo virou política. Todo assunto é política. Tudo que você vê na internet é política. Aqui, raramente você conversa sobre política. Às vezes você tem um amigo próximo, você conversa, tal, algumas coisas, sabe? A política aqui não faz parte... A vida segue, né? A vida segue. A política não faz parte do dia a dia. E isso que é bom. É que nem aquele negócio, lembra? Quando falava em futebol, o árbitro bom é aquele que você nem sabe que tá no jogo. Exatamente. O rei bom é aquele que pouco aparece, né? Então, exatamente a política. Se você tá sempre conversando de política, não sei o que, você acha que a política afeta todos, não sei o que, é porque o seu dia a dia tá cheio disso. E aqui a gente raramente você fala sobre política. Ó, pessoal, eu não tô com bengala não, viu? Isso aqui é um guarda-chuva, viu? Eu não tô usando bengala, só deixando esse disclaimer. Ainda não, hein, pessoal? Então é o seguinte, vai piorar ou vai melhorar? Vai ter eleição no Canadá, a política vai fechar? Se os conservadores assumirem, eles vão mudar as regras, vão dificultar a imigração? Essa é a pergunta. A imigração que a gente tem hoje em dia, do Express Entry, ela foi criada pelos conservadores. O que o governo liberal fez foi aprimorar, ajustar algumas coisas que já estavam até previstas para ser ajustadas. Pontuação para quem é irmão, pontuação para quem fez faculdade. Isso daí já estava sendo discutido. O governo liberal que implementou isso, mas isso já estava sendo discutido antes. Porque eles sabiam que esse ajuste precisaria ser feito no Express Entry. Então, se você for ver as alterações que foram feitas numa mudança de governo, os liberais eles mantiveram exatamente o que aconteceu. E todos esses negócios mas algumas pessoas vão falar assim, não, mas você pode ver que os números agora de imigração estão altos. Essa já é uma previsão feita há mais de 8 anos, esse crescimento na imigração. Baseado na economia. E a gente já fez um vídeo a respeito disso. Que esses números que a gente tem hoje aqui foi baseado em estudos. Projeção econômica. Projeção de crescimento populacional devido à taxa de natalidade no país. Então, isso é algo que já vem de muitos anos antes dos liberais. Esses números já estavam sendo previstos já. E os conservadores pegaram uma época de recessão mundial. Teve isso também, né? Então foi normal que teve menos imigração, né? Então, assim, o primeiro fato, pessoal, é que não dá para comparar eleição no Brasil com eleição no Canadá. A eleição no Brasil é quase que uma revolução. A eleição aqui no Canadá, geralmente, é uma evolução. O partido chega, assume, um novo ministro da imigração assume, ele não vai revolucionar o ministério, ele vai tentar
aprimorar, evoluir. E foi o que esses dois ministros que já passaram pelo governo liberal fizeram. Eles aprimoraram, pegaram o mesmo sistema, mantiveram o mesmo sistema conservador, que é muito bom. Os brasileiros que migraram nos últimos anos para o Canadá em menos de um ano, graças ao governo conservador. Então, eles aprimoraram. E dois, que até a gente anotou aqui, mudança sempre vai ocorrer. É normal um partido assumir e fazer alguns ajustes. O que nunca vai mudar no Canadá é a questão de imigração, porque o Canadá é um país, a gente já gravou vários vídeos sobre isso, é um país que precisa de imigrantes, e aí eu acho que vai um aspecto importante. Nenhum partido consegue se eleger, ter, por exemplo, maioria no parlamento, sem ter uma política sólida de imigração. E a razão é muito simples. O pessoal que vota ou é neto, ou é filho, ou é imigrante. Exatamente. Né? É diferente do Brasil. Exatamente. Né? Basta ver um dos pontos mais fortes da imigração que os liberais ganharam foi agilizar o processo de sponsorship, né? De você trazer seus pais. O que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, se a gente for eleito, a gente vai agilizar o processo de imigração para pais. Os nossos pais imigraram, a gente sabe, foram quantos anos? 6 anos? Aproximadamente. 6 anos, agora parece que melhorou um pouco, né? Então é que negócio, muitos imigrantes que estavam trazendo família aqui, que estavam passando por aquilo que a gente estava passando, a gente gostou quando a gente viu, a gente falou assim, nossa... Ótimo, né? Muito bom, né? A gente que não votou, eu não votei no Partido Liberal. Não, também não. Mas eu achei ótimo. Exatamente, Então é aquele negócio, como o Guilherme disse, toda a campanha das eleições passa muito por essa questão de imigração. Né? Não tem como... Porque algumas pessoas também comentam, às vezes confunde quando ouve rumores de que não, eles vão fechar por causa do negócio de refugiados, não sei o quê. Refugiado é outra história. A gente tá falando de imigração econômica, que é a que os brasileiros utilizam, que é o Express Entry, os processos provinciais. Profissão, a gente não tá falando de refugiado. Refugiado é uma discussão totalmente diferente, que não envolve a questão econômica. E não existe refugiado brasileiro, né? Não existe. Né? Então, às vezes quando se ouve rumores, às vezes as coisas é um telefone sem fio. Quer um dado, pessoal? Antes da gente fechar o vídeo, né? Eu até anotei aqui que eu achei interessante. Tem um vídeo, não achei mais esse vídeo, cara. Eu preciso até pesquisar mais. Sim. Tem um vídeo do antigo primeiro-ministro do Canadá, o como pronuncia? Stephen Harper, né? Que era o ministro conservador, líder do Partido Conservador, que foi primeiro-ministro do Canadá por 9 anos, desde quando eu cheguei até 2015. É isso, né? 2014, 2015. E ele disse o seguinte, ele foi discursar para a comunidade de imigrantes chineses em Richmond, que é uma cidade aqui próximo. E ele disse, o nosso partido só conseguiu maioria no parlamento, o Partido Conservador, graças aos imigrantes, à comunidade chinesa. E ele foi lá para agradecer a comunidade chinesa que votou nele. Então, um partido conservador agradece e diz que a comunidade chinesa, a comunidade de imigrantes, foi essencial para eles terem maioria no parlamento. Pessoal, esse é o Canadá. O Canadá é muito diferente do Brasil. O sistema de imigração, o sistema político do Canadá é muito diferente do Brasil. Aqui é uma monarquia. O pessoal esquece, né? Aqui é uma monarquia parlamentarista com constituição. É um sistema de alternância de poder tranquilo que funciona muito bem há 150 anos. Ao contrário do Brasil, infelizmente, né? Sim, infelizmente. Porque é o que eu disse no começo do vídeo. A gente vê como que a política ela influencia, afeta a vida do brasileiro. Você está sempre preocupado com isso, você está sempre preocupado com aquilo. A gente não culpa o pessoal no Brasil. Não, a gente não culpa, porque a gente sabe como... É difícil, como que realmente a política, né... É que eu ia falar um palavrão, né? É o brasileiro. Fala ferra. Ferra o brasileiro. Exatamente. A gente entende perfeitamente isso. E você vindo pro Canadá, você vai ver que isso é totalmente diferente aqui. Você vai começar a sentir no seu dia a dia que você não precisa se preocupar com essas coisas, você se preocupa com a sua vida, em fazer as coisas, em melhorar, em trabalhar. Você se preocupa com outras coisas, né? Posso fazer uma analogia? Vou arriscar uma analogia. Pode. O Brasil é que nem dois pais, né, um marido, uma mulher, né, um companheiro que brigam muito e os filhos estão no meio. E isso afeta os filhos. Quem tem família sabe disso, não é verdade? E o Canadá são dois pais que, apesar de às vezes divergir, vivem em harmonia. E nós, filhos canadenses que moramos aqui, vivemos de uma forma mais tranquila. Exatamente. Acho que não sei se funcionou a analogia, funcionou. Mas funcionou, pessoal, né? Funcionou? Então, ó, não é bengala, hein? De novo, disclaimer, hein, pessoal? Ó, não é bengala, hein? Posso fazer um movimento pra mostrar que não é bengala, cara? Mas você pode fazer isso com uma bengala? Gostaram? Não? Ficou bom, né? Ficou muito bom. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, dê like e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.